Olá pessoal, eu sou o Laudemir e na videoaula de hoje eu vou explicar como criar um plano de manutenção no SAP. Então aqui eu estou com a lista dos meus equipamentos aqui no IH01, onde é que eu tenho meus equipamentos. Então eu vou pegar esse motor aqui e vou criar um plano para ele. Então para mim criar plano de manutenção, eu utilizo aqui o IP01 ou IP41. Então aqui é a tela inicial do IP01. Então o que eu vou fazer aqui? O plano de manutenção, geralmente, ele atribui automaticamente, o sistema atribui. Uh, Aqui os critérios do plano de manutenção. Então eu escolho manutenção. Alguns sistemas não há necessidade de escolha. Estratégia. Então eu vou escolher aqui a estratégia. Deve ser a mesma que o roteiro. No meu roteiro, eu já criei os roteiros, já estou com os roteiros prontos. E eu criei como B aqui. Então geralmente cada SAP também tem uma forma de descrição e um tipo aí de roteiro que a gente pode criar. Então, o importante é prestar atenção na estratégia, deve ser a mesma. Então, eu vou pressionar um Enter aqui. Ele demora um pouquinho, meu sistema está um pouquinho lento. Então, já aparece aqui. Então, aqui, plano de manutenção. Eu vou descrever aqui de onde que é esse plano. Então, que plano dos motores aqui. Então, vou fazer. Interessante, esse AP geralmente a gente usa maiúsculo aqui, eu digitei minúsculo, agora deixo assim. Mas assim, geralmente se usa como padrão maiúsculo, depende de cada empresa também, a utilização do tipo de letra. Então eu vou descendo aqui, aqui ele pede o equipamento para mim. Então eu vou inserir aqui o equipamento que eu quero criar o plano. Eu pressiono um Enter aqui, ele vai pedindo para mim o que eu preciso preencher, que é obrigatório. Tipo de ordem. Então, geralmente, ordem de plano de manutenção, a gente utiliza PM03. Aí depende também de padrão de empresa. Prioridade, também eu não tenho nenhuma prioridade que eu me selecionar, provavelmente vocês terão alguma. Grupo de planejamento, eu não tenho grupo de planejamento e não vou preencher o tipo de atividade aqui, nem a divisão. Mas geralmente as empresas todas pedem para que você preencha esses campos. Eu não tenho essas opções aqui de me preencher, então eu não consigo preencher. Aí depende do padrão da empresa também. Se eu pressiono um Enter aqui novamente, então ele já trouxe aqui o local de instalação, tudo certinho. Feito isso, basta vir aqui nesse binóculo e selecionar o roteiro. Então ele já traz aqui preenchido o equipamento que eu já estou criando. Basta eu pressionar um F8 aqui ou um executar. O sistema está lento, guardar um minutinho, é rapidão aqui. Então aqui, o motor da bomba da caldeira, é esse meu equipamento. A gente pode alterar o layout aqui também para ele aparecer de forma diferente, com a minha configuração aqui que está ruim. Então, dou dois cliques nele, então ele veio para cá já. Já está aqui o roteiro. E aqui em cima, a gente pode ver que agora ele aparece aqui a periodicidade de tarefas que a gente tem. A gente tem tarefas mensais, a gente tem tarefas trimestrais e a gente tem tarefas aqui anuais, são 12 meses. Então, quando vencer cada uma delas, o plano vai gerar automaticamente no tempo certo. Então, se a gente não colocar a estratégia que eu mencionei lá no início, então eu preciso selecionar aqui, eu preciso colocar aqui qual que é a periodicidade. Então, ele aceita só colocar uma. Então, eu vou colocar, por exemplo, mensal. Então, todos são em mensal, independente do que está lá no roteiro. Eu posso também incluir mais equipamentos no mesmo plano. Então eu quero que sempre saia junto. Então eu faço o plano de manutenção, nada mais é do que um agrupamento dos equipamentos mais próximos ou estratégicos, né? Então eu quero fazer sempre junto meus motores, uma inspeção de motores. Então quero fazer sempre junto, são próximos. Eu vou definir meu grupo, então clico aqui e eu preencho meu outro motor aqui. Então ele abre um campo novo. Pressiono um Ctrl V aqui, eu vou colocar o outro motor que eu tenho um roteiro criado. Da mesma forma, ele vai me pedir aqui tipo de ordem. E eu vou vir aqui e vou selecionar novamente o roteiro.
selecionar o roteiro dele. Então, um F8 aqui, executar. E eu vou escolher aqui, eu acho que eu pego, não, esse aqui, tá certo. Então, aqui, ó, ele já mostra para mim aqui que eu tenho dois itens de manutenção nesse plano. Esse aqui é o preenchimento do item de manutenção. Então, eu tenho dois itens aqui, eu posso navegar por eles através desses botões. Isso aqui é a parte do item. Então, se eu quiser retirar um item, basta eu cortar ele aqui. Se eu quiser mudar o roteiro do meu item, basta eu voltar aqui. Ou se eu quiser eliminar também, basta eu clicar aqui que eu posso editar, visualizar. Então, se eu não criei meu roteiro ainda, eu posso criar ele a partir daqui. Porém, lembrando que sempre não pode utilizar lista de tarefas geral, que eu não consigo visualizá-lo depois, somente pelo plano. Então, vamos subir aqui. Se eu tiver só o item criado e quiser inserir o item no meu plano, então eu posso somente clicar aqui para me inserir meu item no plano. Então, por exemplo, se eu for aqui cortar aqui, eliminar meu item, essa parte aqui ela vai permanecer no sistema. Então basta somente pegar o número dela, que ela vai, a partir do momento que eu salvar, vai ter um item aqui, e aqui inserir ele. Então eu posso migrar o item de um plano para o outro. Então vamos dando sequência. Parâmetros de manutenção aqui. Terminado parâmetros de manutenção. Então o que significa isso aqui? Fator de confirmação atrasada. Então aqui 100% e a tolerância. Então eu vou definir aqui minha tolerância, por exemplo. Se eu colocar aqui 10%. Então eu vou dar um exemplo aí para ficar fácil o entendimento. Eu tenho meu plano de manutenção que é mensal. Então são 30 dias. Então se eu atrasar ele 10%, são 3 dias. Então um atraso superior a 3 dias, eu vou ultrapassar minha tolerância. Então eu ultrapassando minha tolerância, ele vai executar o que está aqui em cima. Então ele vai atrasar também. Por exemplo, se eu atrasei 5 dias, que ultrapassou os 10 aqui, ultrapassou meus 10. Então ele vai executar o que está aqui em cima. Então ele vai atrasar também o próximo mês em 5 dias, que é os 100% que eu coloquei aqui. Se eu colocar 50, 2 dias e meio ele vai contar aí também. Então, aqui é o fator de tolerância que eu dou para ele. E o que eu quero fazer se exceder essa tolerância. Da mesma forma aqui a confirmação antecipada. Se eu antecipar maior que minha tolerância, uma quantidade de dias, também ele vai antecipar no próximo mês. Fator de modificação. Ele vai multiplicar esse número pela periodicidade que está aqui nos planos. Por exemplo, voltando lá na aba anterior, mensal. Então aqui está mensal, ele vai multiplicar esse número aqui por um mês. Então se eu colocar 0,5 aqui, ele vai passar a ser 2 meses. 30 vezes 0,5, ele vai sair, não, ao contrário, ele vai sair a 15 dias. Se eu colocar 2 aqui, então 30 dias, vezes 2, 60 dias. Então ele vai sair a cada 60 dias e não a cada 30. Aqui eu seleciono o tipo de calendário que a fábrica trabalha. Horizonte de abertura. Então, quanto tempo antes eu consigo ver ele a partir lá no IP19? Quanto tempo antes do vencimento dele eu já consigo visualizar. Então aqui geralmente se usa 90%, 100%. Intervalo de solicitação. Quantos dias antes do vencimento eu quero que ele gere a ordem para mim no sistema? Por exemplo, um plano mensal. Então, se eu colocar 30 dias, o dia que eu estou executando um, ele já gera o outro para mim. Então, ele gera sempre 30 dias antes, 60 dias antes. Então, isso é interessante para plano de preventivo, a gente utilizar aí uns 90 dias. Então, quando eu preciso comprar um material, coisa assim, então já eu posso me antecipar com o material, tem um prazo para comprar e tal. Confirmação obrigatória. Se eu marcar confirmação obrigatória, eu sempre preciso inserir a ordem gerada do mês anterior para ela gerar a do próximo.
Então ela não gera, nunca vai ter duas ordens de duplicidade no sistema. Então sempre eu preciso encerrar a anterior para gerar o próximo. Isso é interessante também para plano de preventivos. Início do ciclo aqui não tem necessidade de preencher, ele vai solicitar depois. Dados adicionais. Então aqui eu preciso preencher aqui campo de ordenação. Então eu preciso preencher alguma coisa aqui, senão meu plano não vai rodar depois. E grupo de autorizações também é interessante preencher. Não é obrigatório, mas é interessante. Esse primeiro, se eu não preencher, meu plano não vai rodar. Feito isso, concluí meu plano. Basta eu salvar ele e dar o início do ciclo lá no IP10. Então eu entro lá no IP10 e faço o início do ciclo. Então na próxima videoaula também eu vou explicar como é que a gente faz o início de um ciclo e uma reprogramação aí de um plano de manutenção. Então um abraço a todos e até a próxima videoaula.